Gilziliane Huguen de Jesus, professora do município de São Joaquim, que já fui professora de colégio particular, tá? Me envergonho, estou aqui retratando de lutar por uma causa onde meus próprios colegas professores tiveram a coragem de reunir um grupo e ir falar da minha pessoa perante a Secretaria Municipal de Educação. Essa camisa eu não visto. Inocentes irão pagar? Com certeza. Isso é a vida. Então, assim, se eu batalho por alguém, eu gosto de apoio. Ah, meu Deus! Mas a professora Gilze, porque muitos pais vieram me relatar, tá? Eu tenho provas, testemunho dos pais, que o vídeo usado num galpão, onde eu coloquei uma mordaça na boca, onde eu fiz uma alegoria, foi usado para dizer que que tinham vergonha, tá? De eu ter feito um vídeo desse, porque a probabilidade era de eu ser uma professora com descontrole, assim, para não usar a palavra que quem me chama eu não dou bola, sabe por quê? Para mim é adjetivo. Porque eu não sou infeliz, eu não sou amarga e eu não vivo da opinião dos outros, eu vivo da minha. Porém, quando eu paro a olhar para mim e para minha opinião, tá? Eu tomo minhas decisões. Se eu envergonhei professores pelas minhas atitudes democráticas de defesa de uma classe, eu me retiro. Simples assim. Ressalto a vocês, professores que me apoiaram, que foram muitos, que disseram, Gilze, vamos lá. Gente, ó para vocês, desculpe, perdão. Gostaria que vocês, se quiserem, são livres, perguntassem a esse grupo de professores da minha escola, que eu trabalho, tá? A que ponto eu envergonhei tanto eles? Ressalto. Vamos lá. Vamos lá agora para algo bem importante aqui, que eu tenho que falar e não vou me calar, tá? Não existe como eu, Gilziliane, me calar. Esse grupo de professores e agentes de serviços gerais, que foram lá falar da professora Gilze, ele foi liderado pela mesma professora que adora ficar com seu cigarrinho na frente da escola, que agora, depois de um vídeo que a Gilziliane aqui fez lá do sítio, recebendo as denúncias dos pais, que essa professora estava abordando eles e depois dizendo, pelo amor de Deus, não conte que eu procurei vocês. Aí eu não tenho... Gente, isso não é uma questão, tá? Eu provo. Sabe o que é provar? É aquela coisa assim, tu recebe por escrito ou por foto ou por lá no WhatsApp por áudio. Então, assim, foi preciso eu chegar ao ponto de ir numa rede social, lá no sítio, e dizer que essa professora tinha que estar dentro da sala de aula, cuidando dos alunos. Tá? Aí, eu estava batalhando por uma classe, foi-me dito em alto e bom tom, tá? Em alto e bom tom, pelo secretário de Educação, que eu não posso falar pelos professores. Com certeza ele está coberto de razão. Como é que eu vou falar pelos professores? Como é que eu vou defender ou falar pelos professores se os próprios professores tiveram a audácia e a coragem de ir lá reclamar da professora Gilze? Isso é vergonhoso.
professor que tem a coragem, que agora não está fazendo mais, está indo para a sala cuidar das crianças, que é a obrigação dessa professora. Acabou agora, gente. Mas teve que chegar ao ponto de eu ir numa rede social e daí no outro dia não fui mais. Lá para fora. Tá? Outra coisa. Gente, eu tô chegar a um ponto de na hora do almoço, eu tenho gravado, filmado, batido foto, chegar na hora do almoço de servir as minhas crianças, porque essa professora usou falar para os pais que as minhas crianças, as agentes de serviços gerais não iriam mais servir. Tá? Primeiro, a diretora está me ajudando a servir as crianças. Porque as 5 agentes de serviços gerais ficam sentadas na cozinha. E eu solicitei que fosse me ajudar. Tá, o que é isso, gente? É o vídeo que a professora usou? É a defesa por uma causa justa? O que é? É falta do quê? Eu não posso e jamais irei falar da educação como um todo. Eu estou falando da minha escola. Porque eu observo e elogio muitas escolas e muitos trabalhos de professores. Eu já pude trabalhar com professores maravilhosos dentro da minha prestação de serviço. Então, assim, professores que não têm mais nem vontade de voltar para lá. E vocês querem saber por quê? Pois é. Por quê, né? Por que será? Vamos lá. Quando eu cheguei na prefeitura, estava na mesa, tá, o plano de carreira, estava na mesa a minha documentação de RH e foi me colocado, olha que importante, né? Que o que passou, passou e que vamos viver esse agora, tá? Muito bem. Mas, intimidação ou não, é uma coisa de se interpretar. Estava na mesa toda a minha documentação, a minha escolha de vagas, né? O que já passou, né? E eu não nego. Eu não posso negar nada. Eu prefiro que eu responda a qualquer processo. Eu prefiro ir para a rua. Eu volto a ser... Eu volto não. Eu acho assim, ó, que nada vai mudar a tua pessoa. Tá? E não é por eu ser professora que eu vou ser melhor do que quem trabalha no pomar. Tá? Ele também tem o conhecimento dele. Não é por eu ser professora ou cabeleireira que eu vou ser melhor do que alguém. Não é uma questão de ter vergonha, é uma questão de se aceitar da maneira que você é. Com toda certeza, gente, se eu fosse amordaçada, esculachada, ou sofresse um caso, eu não teria vergonha de estar aqui falando. Tá? Com certeza, eu fui por muitos lá na reunião, me senti muito acolhida. Digamos assim, ai, professora Gilson, mas acolhida por quê? Porque eu sou honesta. Eu sou verdadeira. Então vamos lá, se não pode falar de passado, preste bem atenção. Estava a minha documentação na mesa, tá? E estava também o plano de carreira dos professores. Quanto ao plano de carreira dos professores, o secretário deixou bem claro para mim que ele tem que resolver com o advogado do sindicato. Não se falou mais sobre isso. E nem era isso que eu fui lá, né? E nem foi por isso que eu fui chamada. Eu fui chamada justamente por fofoca de quem não gosta de trabalhar e não cumpre com as suas obrigações dentro da escola onde eu trabalho. Porque se cada um cuidasse das suas obrigações e principalmente respeitasse a criança como um todo, não precisaria chegar a esse ponto. Vamos lá.
uma coisa bem importante. A escola a qual eu atuo, tá? Fazem uns 20 anos. Eu não vou dar datas, nem vou meter a isso. Mas antes de tal professora trabalhar lá, nós éramos unidas, umas ajudavam as outras, a gente alimentava as crianças, a gente comprava o leite se faltava, a gente ia brincar, alegrar-se e não tinha tanta confusão dentro da escola. O que gera confusão dentro de uma escola? A fofoca. O que é a fofoca? A fofoca é as pessoas que não têm o que fazer ou não cumprem com regras que devem ser estabelecidas e cobradas de igual a igual para todos. Tá? E aí o que começa a acontecer em um ambiente que tem muita fofoca? Distorções. É a história do telefone sem fio. Se todo mundo cuidasse da sua obrigação e se fosse exigido dentro dessa escola, não haveria tanta coisa errada. Muito bem, vamos falar sobre a criança. Tá? A criança, gente, hoje, dentro de uma escola de educação infantil, ela não é mais para ser somente trocada a fralda, ou lavado o rosto, ou deixado a criança correr livremente. A criança, hoje, isso se chama cultura assistencialista. Não é mais isso a educação infantil. Tá? A educação infantil hoje, ela é bem além. Hoje você cuida e educa. Você tem que cumprir com a escovação de dentes de uma criança. Porque isso está no plano gestor que a diretora montou, no qual eu ajudei a ela fazer. Foi me falado também, em alto e bom tom, que nunca foi negado o direito a alguém ir lá apresentar um plano para assumir a direção de uma escola. Se as pessoas da minha escola, né, da escola que eu atuo, foram lá dizer que eu tinha intenção de ser diretora ou era mandona da escola, estão muito enganados. Não, eu prefiro ficar com a criança, acolher, brincar, agradar, dar carinho, dar atenção, que é o que eu sei fazer. Eu não tenho intenção nenhuma de ser diretora da escola. Então, eu não vou disputar isso. Eu, sim, sou difícil de se lidar, porque eu não sou manipulável. Eu cumpro aquilo que eu estou determinada a fazer. E a criança é prioridade, sim. Outra coisa, foi ressaltado também que o pai não pode... foi ressaltado algo de pai ter ido na escola. Claro, já foi levado em conhecimento que o pai teve lá na escola e evidenciou algumas coisas erradas que acontecem. Tá? Mas é uma escola pública. A regra de entrar e sair desse pai, eu não sei. Eu não tinha conversado com esse pai. O que gera confusão dentro de uma escola? A fofoca. O que é a fofoca? A fofoca é as pessoas que não têm o que fazer ou não cumprem com regras que devem ser estabelecidas e cobradas de igual a igual para todos. Tá? E aí o que começa a acontecer em um ambiente que tem muita fofoca? Distorções. É a história do telefone sem fio. Se todo mundo cuidasse da sua obrigação e se fosse exigido dentro dessa escola, não haveria tanta coisa errada. Muito bem, vamos falar sobre a criança. Tá? A criança, gente, hoje, dentro de uma escola de educação infantil, ela não é mais para ser somente trocada a fralda, ou lavado o rosto, ou deixado a criança correr livremente. A criança, hoje, isso se chama cultura assistencialista. Não é mais isso a educação infantil. Tá? A educação infantil hoje, ela é bem além. Hoje você cuida e educa. Você tem que cumprir com a escovação de dentes de uma criança. Porque isso está no plano gestor que a diretora montou, no qual eu ajudei a ela fazer. Foi me falado também, em alto e bom tom,
que nunca foi negado o direito a alguém ir lá apresentar um plano para assumir a direção de uma escola. Se as pessoas da minha escola, né, da escola que eu atuo, foram lá dizer que eu tinha intenção de ser diretora ou era mandona da escola, estão muito enganados. Não, eu prefiro ficar com a criança, acolher, brincar, agradar, dar carinho, dar atenção, que é o que eu sei fazer. Eu não tenho intenção nenhuma de ser diretora da escola. Então, eu não vou disputar isso. Eu, sim, sou difícil de se lidar, sou, porque eu não sou manipulável. Eu cumpro aquilo que eu estou determinada a fazer. E a criança é prioridade, sim. Outra coisa, foi ressaltado também que o pai não pode... foi ressaltado algo de pai ter ido na escola. Claro, já foi levado em conhecimento que o pai teve lá na escola e evidenciou algumas coisas erradas que acontecem, tá? Mas é uma escola pública. A regra de entrar e sair desse pai, eu não sei. Eu não tinha como conversado com esse pai. Ou essa mãe, né? Não vou citar, que teve lá e viu algo errado. Não sei se foi considerado errado, se não foi. Né? Na minha concepção é errado. Com certeza. Outra coisa. Eu vou contar assim, em rápido também, uma história que foi dito para mim que eu jamais poderia ser professora do meu neto. Então, assim, eu gostaria de saber se em todas as escolas do município, nenhum pai cuida do seu filho, ou nenhuma tia cuida do seu sobrinho, ou nenhuma avó tem um neto na mesma sala de aula. Essa informação eu não tenho, mas eu gostaria. Por que foi me dito isso? Certo? Outra coisa, aí vem um tempo atrás, vamos voltar a um tempo atrás. Essa professora que montou essa equipe para falar de mim, eu digo assim, ó, e que não cumpre regras, e agora está começando. Creio que tudo depois que infelizmente eu tive que ir numa rede social para mandar ela para a sala de aula, para solicitar. Porque é incrível que os pais levem seus filhos para a escola e fiquem vendo uma professora lá na rua, batendo papo, fumando, e com quem que estavam as crianças nesse meio tempo. Agora parou, foi para a sala achar serviço, que é o correto. Mas precisou a professora Gilze fazer um vídeo. Aí a professora Gilze é que é ruim. Não. Qual é a função de um professor hoje da educação infantil? Cuidar e educar. Tá? O cuidar é necessário. O educar tem que ter objetivo. Você tem que dar uma aula elaborada. Você tem que chamar a atenção da criança. No sentido de chamar a atenção para a aula. Você tem que estudar. O que passou, passou. Tudo mudou. Está tudo diferente. Certo? E bem diferente. Então vamos lá. Foi me dado um cala-boca? Coisíssima nenhuma. Estou sofrendo perseguição? Não. Dos próprios colegas, sim. Com certeza. Com certeza estou. É vergonhoso? Meu Deus! É vergonhoso. É vergonhoso eu ir lá numa cozinha e ter 5 funcionárias sentadas e ainda acharem muito ruim de levantar para ir lá servir o prato da criança. Mas foi isso que foi dito para os pais. Nós não vamos mais servir o prato deles. Se a professora Gilze voltar a dar aula. E o que falta? O que está faltando? Né? Em alto e bom tom também foi me dito, tá? Em alto e bom tom, que não é só minha sala que tem que ser limpa. Pois é. Eu gosto de lugar limpo. A minha criança merece um lugar limpo. Mas dá trabalho limpar, com certeza. Algumas professoras acham que tá tudo bem, beleza? Tá tudo bem. Veio
ficar para mim que eu quero ir lá fora. Fica aqui na minha sala, vem cá, vamos conversar? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Aí não vou ter tempo realmente para fazer a minha obrigação na escola. Tá? Então vamos lá. Uma coisa bem importante também. Eu não irei jamais mudar a minha postura em relação à criança. Tá? A diretora serviu o prato das minhas crianças e acompanhou o almoço nesse dia, né? Foi a diretora. Se está certo, isso, gente. Pois é, né? Vou contar para vocês que a minha escola, essa minha escola não era assim. Ela se transformou. Tá? Se transformou porque existe. Se eu não posso ser professora do meu neto, com certeza a rede toda tem que ser reorganizada. Tá? Outra coisa muito importante também. Eu não posso, e com certeza, gente, falar para uma rede toda de ensino, porque não é. Eu tenho observado, esse tempo que eu fiquei afastada, um maravilhoso trabalho de educadores, tá? Dentro do município. Fantástico, realmente. Tem professores de educação infantil que postam trabalhos lindos. Lindos. Eu não posso dizer que tá, eu não posso realmente generalizar. Eu tenho que ir ao foco. E o problema é dentro da José de Omar Rodrigues Padilha. É onde eu tenho conhecimento, é onde eu tenho a minha vivência e é o que eu vejo. Tá? O que eu vivencio. O problema existe? Sim, sim. A partir do momento que a tal pessoa entrou dentro da nossa escola e a ligação que ela tem com uma outra pessoa que informa ela de tudo que acontece e que isso gera conflito lá dentro, gera eu faço o que eu quiser, porque eu sou protegida, desestabilizou toda uma escola onde éramos colegas, companheiras, alegres e brincalhonas. Certo? Uma pessoa, eu ainda cito assim, ó, um grão de feijão num saco de arroz faz a diferença. Com certeza. Mas vamos lá. Se eu não poderia estar com meu neto dentro de sala de aula, que foi bem ressaltado, né? Jamais poderia. Então, vamos contar um pouquinho da história da filha dessa professora dentro da minha escola. Sofreu várias denúncias da filha dela. A filha dela sentava na mesa, comia com os professores. Nós acolhíamos essa criança. Tá? Eu amo essa criança e não vai mudar. Isso não vai mudar. Eu não vou deixar de amar uma criança que eu cultivei dentro da minha sala de aula com carinho, com amor, que brincava dentro de barraca, eu tenho fotos, registros, que eu ensinei eu não ensinei, ela aprendeu a trocar fralda nas bonecas dela comigo. Eu defendi essa criança dentro da minha sala de as outras pessoas que naquele momento não gostavam da atitude da criança. Eu acolhi e eu amo essa criança até hoje. E em contrapartida, né, referindo-se ao meu neto, eu hoje estou com uma dívida de R$3.000, que é o custo da ação que eu fui para poder ter o direito de conviver com meu neto de novo. Tá? Então, em contrapartida de um carinho dado lá no passado, eu recebi o presente de agora. Tá? Então, assim, R$3.000. Com certeza eu entrei na justiça. Com certeza. Tá? E nada do que falei, nada era mentira. Nada. Eu não gosto de mentiras. Quanto aos vídeos, as maneiras com que eu me expressei, são minhas, totalmente minhas. Como eu sempre falo, eu uso o que eu quero.
Meu corpo, minhas regras. Tá? Outra coisa assim bem importante que eu tenho para dizer para vocês. Se as pessoas tivessem, não é as pessoas, porque eu não vou falar mal dos outros e nem englobar todo mundo. Foi me dito em alto e bom tom que negocia-se o salário com um advogado e que eu não posso representar uma classe. Realmente eu não posso. Como é que eu vou representar uma classe que vão lá falar mal de mim? E chega a ser vergonhoso. Vergonhoso. Eu jamais vou aceitar isso. Ou seja, vamos lá. Uma coisa assim, ó. Bem importante. Eu recebi telefonemas de que iam acabar com a minha vida. que eu ia responder PAD. Gente, eu estava dentro da sala de aula. Alguém ligou para uma professora lá e disse assim, agora ela vai parar de se achar. Agora ela vai ter o que ela merece. Meu Deus, que absurdo! O que é isso? Não existe... Eu vou falar uma coisa para vocês, o que é uma pessoa honesta. Eu não posso deixar de falar. Certo dia nós estávamos na mesa e eu questionei um bolo. Estava colocado em cima da mesa. Eu disse, esse bolo já tem mais de uma semana. Alguém defendeu, não, foi feito ontem esse bolo. A agente de serviços gerais chegou na frente, ela tremia, gente, toda ruborizada. Ela disse, vai passar. Ela pediu as contas no outro dia, não sei se ela pediu as contas, se ela está trabalhando, não vem ao caso. Eu tiro o chapéu para pessoas que têm essa coragem. Ninguém é bicho. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente aprende todo dia. Onde você está, saiba que você tem a minha admiração pela tua coragem. Outra coisa importante. Eu tive a honra de trabalhar com pessoas dentro que adoravam fazer docinhos para as minhas crianças, no sentido de bananinha, pintadinha, cheinha de coisas. A gente teve na nossa escola, agentes de serviços gerais, que a gente saía para levar alguma coisa que estava necessitando numa outra casa, para ajudar a criança. Tá? E essas pessoas não têm mais vontade de voltar para lá. Mas qual será o motivo? Qual será o motivo? É a Josiliane o motivo? Será que é a Josiliane o motivo? A Josiliane que cuida da criança, que está lá no seu espaço, atendendo, fazendo aquilo que é a sua obrigação. Quanto a eu usar de fantasias, eu tenho pais que me mandam assim, prof, minhas crianças se encantam quando a senhora usa uma fantasia para ir para a escola, quando eu me visto de mágica, quando eu me visto de bruxa, quando eu ando com meus aventais, eu tenho esses elogios. Mas, gente, cabe a eu e a relação com esses pais. Eu não preciso estar expondo o tempo todo. Sim, eu gosto de postar o meu trabalho nas redes sociais, eu amo. Mas eu amo o que eu faço. Assim como eu ontem fiz uma noiva aqui no meu salão e ela se sentiu a pessoa mais feliz desse mundo. Ela foi emocionante. Eu fiz penteado, eu fiz maquiagem. Isso é sobre ser eu. Isso é sobre ser Josiliane. Tá? Eu cumpro da minha obrigação. Se eu já fui falha, com certeza. Eu já errei muito. Com certeza eu já errei. Tá? Mas eu creio que o ser humano viver no erro, tá? É ser desprovido de inteligência. Desprovido de inteligência para não dizer outra coisa, tá? A gente tem que estar aprendendo sempre. E eu digo assim aos pais, a comunidade em si, o todo,
Ninguém é igual a ninguém, nós não podemos fazer com que as pessoas queiram ser todas iguais e cada um tem seu jeito de se vestir, cada um tem seu jeito de se expressar, de falar. Antes de fazer uma fofoca, certifique-se se ela é verdadeira ou não. Tá? Certifique-se disso. Porque hoje o meu neto não está mais dentro da sala de aula. Não é mais meu aluno. Tá? E foi tudo devido a conflitos dentro da escola. Da minha escola. Eu estou falando da minha escola em si. Tá? Também foi me dito em alto e bom tom, foi usado na reunião sobre a pandemia, né? Que a pandemia está transformando as pessoas. Então, vou dizer uma coisa para vocês sobre a pandemia. A pandemia veio para mudar as pessoas e não para ser escudo de quem não tem o que fazer ou de quem não quer trabalhar. Mas nós temos que cuidar do emocional das pessoas. Exatamente. Aí eu me refiro. Se o adulto tem problemas emocionais e precisa de psicólogo, de psiquiatra, de terapeuta, de fluoxetina, porque hoje em dia é moda, tá? Isso não quer dizer que a pessoa seja demente ou não esteja, vamos usar assim bem formal, não esteja na sua lucidez. Então, digamos assim, imagine uma criança que é ferida. Ainda agora recebi um vídeo de um professor estadual que eu estava analisando antes de começar a live sobre a municipalização das escolas estaduais e sobre o fechamento da Escola de Educação Básica Manuel Cruz. A Luciana Carminati fala que vai ser fechada a Escola de Educação Básica Manuel Cruz, o ensino médio. E ela fala no vínculo afetivo, né, desses alunos, da comunidade em si. E aí eu penso assim, como me dizer que não existe política? Tudo é política. Se a Luciana Carminati, deputada estadual, estava comentando das 3 escolas de Lages, tá, que está fechando o ensino médio, e do Manuel Cruz, da nossa cidade, aqui em São Joaquim, como que os problemas tá, de ordem social e educacional não é uma política. Porque eu fiz um vídeo ontem de política, gente, explicando o que é política. A política é essa conversação. São as nossas trocas de informações, não tem nada a ver com partido. Mas e como que eu aprendo isso? A política está dentro de cada um. Enquanto professora, eu gosto de estudar. Respeito quem não gosta de estudar. Mas o conhecimento te liberta. Muitas coisas existiram lá dentro, nessa reunião, e tiro o chapéu, tá, para a diretora de ensino, que ficou do meu lado e confirmou informações que eu já havia pedido ajuda. Também cito a diretora de educação infantil, que ficou o tempo todo do meu lado e confirmou todas as verdades, toda ruborizada. Ela disse assim, não, é da semana passada. Ela pediu as contas no outro dia, não sei se ela pediu as contas, se ela está trabalhando, não vem ao caso. Eu tiro o chapéu para pessoas que têm essa coragem. Ninguém é bicho. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente aprende todo dia. Onde você está, saiba que você tem a minha admiração pela tua coragem. Outra coisa importante. Eu tive a honra de trabalhar com pessoas dentro que adoravam fazer docinhos para as minhas crianças, no sentido de bananinha, pintadinha, cheinha de coisas. A gente teve na nossa escola, agentes de serviços gerais, que a gente saía
para levar alguma coisa que estava necessitando numa outra casa, para ajudar a criança, tá? E essas pessoas não têm mais vontade de voltar para lá. Mas qual será o motivo? Qual será o motivo? É a Josiliane o motivo? Será que é a Josiliane o motivo? A Josiliane que cuida da criança, que está lá no seu espaço, atendendo, fazendo aquilo que é a sua obrigação. Quanto a eu usar de fantasias, eu tenho pais que me mandam assim, ai, prof, minhas crianças se encantam quando a senhora usa uma fantasia para ir para a escola, quando eu me visto de mágica, quando eu me visto de bruxa, quando eu ando com meus aventais, eu tenho esses elogios. Mas, gente, cabe a eu e a relação com esses pais. Eu não preciso estar expondo o tempo todo. Sim, eu gosto de postar o meu trabalho nas redes sociais, eu amo, mas eu amo o que eu faço. Assim como eu ontem fiz uma noiva aqui no meu salão e ela se sentiu a pessoa mais feliz desse mundo. Ela foi emocionante. Eu fiz penteado, eu fiz maquiagem. Isso é sobre ser eu. Isso é sobre ser Josiliane. Tá? Eu cumpro da minha obrigação. Se eu já fui falha, com certeza. Eu já errei muito. Com certeza eu já errei. Tá? Mas eu creio que o ser humano viver no erro, tá, é ser desprovido de inteligência. Desprovido de inteligência para não dizer outra coisa, tá? A gente tem que estar aprendendo sempre. E eu digo assim aos pais, a comunidade em si, o todo, ninguém é igual a ninguém. Nós não podemos fazer com que as pessoas queiram ser todas iguais e cada um tem seu jeito de se vestir, cada um tem seu jeito de se expressar, de falar. Antes de fazer uma fofoca, certifique-se se ela é verdadeira ou não. Tá? Certifique-se disso. Porque hoje o meu neto não está mais dentro da sala de aula, não é mais meu aluno. Tá? E foi tudo devido a conflitos dentro da escola. Da minha escola. Eu estou falando da minha escola em si. Tá? Também foi me dito em alto e bom tom, foi usado na reunião sobre a pandemia, né? Que a pandemia está transformando as pessoas. Então, vou dizer uma coisa para vocês sobre a pandemia. A pandemia veio para mudar as pessoas e não para ser escudo de quem não tem o que fazer ou de quem não quer trabalhar. Mas nós temos que cuidar do emocional das pessoas. Exatamente. Aí eu me refiro. Se o adulto tem problemas emocionais e precisa de psicólogo, de psiquiatra, de terapeuta, de fluoxetina, porque hoje em dia é moda, tá? Isso não quer dizer que a pessoa seja demente ou esteja, não esteja, vamos usar assim bem formal, não esteja na sua lucidez. Então, digamos assim, imagine uma criança que é ferida. Ainda agora recebi um vídeo de um professor estadual, que eu estava analisando antes de começar a live, sobre a municipalização das escolas estaduais e sobre o fechamento da Escola de Educação Básica Manuel Cruz. A Luciana Carminati fala que vai ser fechada a Escola de Educação Básica Manuel Cruz, o ensino médio. E ela fala no vínculo afetivo, né, desses alunos, da comunidade em si. E aí eu penso assim, como me dizer que não existe política? Tudo é política. Se a Luciana Carminati, deputada estadual, estava comentando das 3 escolas de Lages, tá, que está fechando o ensino médio, e do Manuel Cruz, da nossa cidade, aqui em São Joaquim, como que os problemas tá, de ordem social e educacional não é uma política. Porque eu fiz um vídeo ontem de política, gente, explicando o que é política. A política é essa conversação,
São as nossas trocas de informações, não tem nada a ver com partido. Ah, mas e como que eu aprendo isso? A política está dentro de cada um. Enquanto professora, eu gosto de estudar. Respeito quem não gosta de estudar. Mas o conhecimento te liberta. Muitas coisas existiram lá dentro, nessa reunião, e tiro o chapéu, tá, para a diretora de ensino, que ficou do meu lado e confirmou informações que eu já havia pedido ajuda. Também cito a diretora de educação infantil, que ficou o tempo todo. A gente tem que estar aprendendo sempre. E eu digo assim aos pais, a comunidade em si, o todo, ninguém é igual a ninguém, nós não podemos fazer com que as pessoas queiram ser todas iguais e cada um tem seu jeito de se vestir, cada um tem seu jeito de se expressar, de falar. Antes de fazer uma fofoca, certifique-se se ela é verdadeira ou não. Tá? Certifique-se disso. Porque hoje o meu neto não está mais dentro da sala de aula, não é mais meu aluno. Tá? E foi tudo devido a conflitos dentro da escola. Da minha escola. Eu estou falando da minha escola em si. Tá? Também foi me dito em alto e bom tom, foi usado na reunião sobre a pandemia, né? Que a pandemia está transformando as pessoas. Então, vou dizer uma coisa para vocês sobre a pandemia. A pandemia veio para mudar as pessoas e não para ser escudo de quem não tem o que fazer ou de quem não quer trabalhar. Ah, mas nós temos que cuidar do emocional das pessoas. Exatamente. Aí eu me refiro. Se o adulto tem problemas emocionais e precisa de psicólogo, de psiquiatra, de terapeuta, de fluoxetina, porque hoje em dia é moda, tá? Isso não quer dizer que a pessoa seja demente ou não esteja, vamos usar assim bem formal, não esteja na sua lucidez. Então, digamos assim, imagine uma criança que é ferida. Ainda agora recebi um vídeo de um professor estadual que eu estava analisando antes de começar a live sobre a municipalização das escolas estaduais e sobre o fechamento da Escola de Educação Básica Manuel Cruz. A Luciana Carminati fala que vai ser fechada a Escola de Educação Básica Manuel Cruz, o ensino médio. E ela fala no vínculo afetivo, né, desses alunos, da comunidade em si. E aí eu penso assim, como me dizer que não existe política? Tudo é política. Se a Luciana Carminati, deputada estadual, estava comentando das 3 escolas de Lages, tá, que está fechando o ensino médio, e do Manuel Cruz, da nossa cidade, aqui em São Joaquim, como que os problemas tá, de ordem social e educacional não é uma política. Porque eu fiz um vídeo ontem de política, gente, explicando o que é política. A política é essa conversação. São as nossas trocas de informações, não tem nada a ver com partido. Ah, mas e como que eu aprendo isso? A política está dentro de cada um. Enquanto professora, eu gosto de estudar. Respeito quem não gosta de estudar. Mas o conhecimento te liberta. Muitas coisas existiram lá dentro, nessa reunião, e tiro o chapéu, tá, para a diretora de ensino, que ficou do meu lado e confirmou informações que eu já havia pedido ajuda. Também cito a diretora de educação infantil, que ficou o tempo todo do meu lado e confirmou todas as verdades que eu tinha que relatar naquele momento.
E eu não posso, como que eu vou explicar assim de uma maneira que possa ser bem compreendida? Eu não posso deixar de dizer que lá tinham discípulos verdadeiros. Ah, mas você se intitula Jesus Cristo e tu está falando de discípulos? Não, gente, não. Tá? Lá existiu pessoas nessa reunião verdadeiras que assumiram verdades. Se a intenção, existia uma outra intenção por trás, não sei, tá? Mas, ressalvo, está registrado em ata e foi gravado. Tudo. Foi maravilhosa no meu ponto de vista, sim. Ainda tem gente verdadeira, tá? Ainda tem pessoas que acreditam e afirmam palavras. E eu admiro essas pessoas. Elas são dignas de respeito, porque assumiram que a minha luta dentro da escola que eu atuo já vem de tempo, pedindo atenção, respeito a regras, amor pelas nossas crianças. Então, mentir? Não, jamais. Estou sofrendo? Com toda certeza, gente. Com toda certeza. Quando a minha filha assumiu a escola, que ela foi trabalhar lá, eu pedi a ela: você está entrando em campo minado. O que é um campo minado? Né? Você vai ter que se cuidar onde pisa. Porque se todo mundo lá dentro cuidasse das suas obrigações e das crianças, não haveria tempo para tanta fofoca. Então, assim, geração. As crianças, pelo que eu sei, estão sofrendo. Todos os dias sabemos de cada vez mais mortes. Quem está liderando essa guerra? São pessoas compatíveis com a nossa idade. E aí a gente ainda bate no peito e diz que a gente é grande. Que a gente é a geração. Não, não é. Precisamos mudar, sim. Respeitar o emocional das pessoas, tá? Educar respeitando, sem submissão, sem grito, sem castigo. Existe, sim, respeito à criança. É isso que eu me refiro. Tá? Se nós queremos ser respeitados, imagine as nossas crianças. Imagine as nossas crianças. Ah, mas eu fui criada no laço. Por isso que eu sou o que sou. Frustrado, em sua maioria. Ou lá guerreando, dos dois lados, né? E aí o que acontece? Um grita pra lá, outro grita pra cá. E vamos lá, vamos brigar. E quem é que sofre numa briga? Essas crianças que estão morrendo. E que a gente vê pelas redes sociais todos os dias. Todos os dias. Isso chega a ser assim, temeroso. Ah, mas é a geração Nutella. Que geração Nutella? É a nossa geração. Somos nós, aqueles que ousamos ser criados abaixo de laço e de castigo. Ou as crianças agora que estão todas lá metralhando uns aos outros na disputa do poder nos países que estão guerreando. São crianças? São eles? Pelo que eu vejo, não. Então está na hora da sociedade mudar os pensamentos. Está na hora de entender que somos fruto de uma geração que está confrontando,
tá confrontando, tá brigando, tá se disputando poderes e não está respeitando ninguém. Mas esses são a geração Nutella? Coisíssima nenhuma. Não concordo, tá? Mas isso é uma opinião da professora Gilce. Quanto à opção sexual, foi interessante que me mandaram ali, que era para me falar um pouquinho. O que eu penso, Gilce? O que eu penso? O mesmo que eu explicava para alguns alunos meus, não da educação infantil, no colégio particular. Se você se olha no espelho, presta bem atenção, e você se sente gorda, se você se sente magro ou magra, a cor do cabelo tu não gosta, você se frustra por essa situação, o que você faz? Você vai tentar mudar. Que bom, né? Tu tá dentro do corpo que tu pode mudar e fazer aquilo que tu quer. A pessoa que não aceita quem ela é, no corpo que ela está, sofre muito mais do que quem recrimina. Do que quem diz assim, olha lá o tipo daquele lá. Gente, a opção sexual é de cada um e a única que tem que ser respeitada, sim. Eles, em sua maioria, quando não se aceitam, eles sofrem muito mais do que a sociedade recriminar. Então, essa é a minha essa é a minha opinião, tá? Eu digo mais assim, eu tenho ex-alunos meus que eu tenho orgulho de visitá-los e de ser visitada por eles. A minha trajetória da educação é muito vasta para alguém chegar ao ponto de usar, tá, do meu afastamento para dizer que eu estava totalmente perdida. Assim como eu também tenho meus momentos de sorrisos altos, eu também tenho meus momentos de desespero. Aponte quem não tem. Aponte quem é totalmente equilibrado ao ponto de nunca ter derrubado uma lágrima quando está com o seu emocional ferido. Como é que uma sociedade julga em atitude de desespero, de perdas, a minha capacidade mental? Outra coisa, fui informada também que o CID, o qual eu apresentei o meu atestado, estava sendo informado assim para todo mundo. Com certeza eu irei recorrer a isso. Porque atestado é incontestável. Sabe o que é CID? É quando eles colocam lá o númerozinho do que tem ou deixa de ter no atestado. Já para não sair informando para os outros. E aí criaram uma expectativa de uma Gilciane que não é essa aqui, claro, toda socialzinha aqui, ó. Gosto de vestir? Gosto. Mas adoro uma chinela de dedo. Adoro andar de camiseta. Adoro andar a cavalo. Adoro tocar um berrante. Adoro. Essa também sou eu, é sobre mim. Ai, mas você viu que ela estava fazendo tal coisa? E daí, gente? Cada um tem a sua personalidade. Cada um tem o seu jeito de ser. A partir do momento que as pessoas começarem a se enxergar para si próprias e cuidar da sua própria vida, e se for para deixar o outro feliz, muito que bem. Agora, se for para falar mal da pessoa, vá se conhecer primeiro. Se valorize. Então, mas tem a professora Gilce ia falar só sobre os direitos da criança na live. Então, vamos falar um pouquinho sobre direito. De conversar. Eu faço vários assuntos. Dentro da sala de aula com as crianças, então, nossa, a gente tinha feito um passeio pela comunidade, a gente já descobriu como é que montava pneu, a gente já andou brincando em campinho, nós visitamos as florzinhas, porque nós tínhamos estudado das abelhas. O impacto das crianças na hora que a abelha entrou dentro da sala de aula, ainda não postei essa aula porque não deu tempo. Gente, eles relacionaram, tá? Eles relacionaram a aula que a gente teve
com a abelhinha fazendo a visita. Isso é conhecimento. Isso é criança construindo seus significados, fazendo correlações. E o bom educador, ele faz isso. Ele ama ver o encantamento da criança. Nós passávamos conhecendo a comunidade deles, onde eles vivem. Nós brincamos, nós entrevistamos pessoas, fomos entrevistados no sentido de troca de informações. Nós abraçamos idosos, as crianças acolheram. E esses pais vieram me relatar à noite. Ah, mas à noite meu horário é meu horário. Tudo bem, eu respeito, mas eu, Gilze, gosto. E se eu puder responder, beleza. Se eu não puder, eles aguardam, depois eu respondo. Então, cada ser humano é único. E eu trabalho muito isso com minhas crianças. Vocês podem perguntar para eles. Nenhum dos meus dedos das mãos são iguais. Então, nenhum ser humano é igual. O que a gente precisa? A gente precisa se ajudar. A gente precisa levar palavras positivas, a gente precisa acolher as pessoas, a gente precisa ter empatia, se colocar no lugar do outro e aprender a ter respeito. Respeito, tá? Pelas pessoas. A questão de a professora Gilze ter a liberdade dela. Gente, eu tenho 47 anos. Eu tenho meu direito de ir e vir onde eu quero. Se dentro da minha sala eu cumpro a minha obrigação, ou que os outros deixam de pensar ou não, o problema é de cada um, tá? O problema é de cada um. Outra coisa assim bem importante, eu não vou deixar de fazer live, eu não vou deixar de fazer vídeos. Eu tenho conhecimento, graças a Deus, porque eu estudo. Eu adoro, eu amo estudar, eu faço curso fora. Eu não mostro, eu não tenho por que estar mostrando tudo a minha vida. Eu mostro aquilo que eu acho necessário. Eu tive um dia maravilhoso no sítio hoje, com pessoas maravilhosas. Mas se eu posto se eu quiser, é uma opção minha. Tá bom? Então, assim, mas professora Gilze, a senhora fez isso e aquilo. Gente, eu tenho meu direito de ir e vir. E as pessoas precisam desse entendimento e respeitar essas atitudes. E então assim, gente, o que eu tenho para dizer para vocês? E eu não posso negar. Em hipótese alguma, eu vou negar. Existe gente ainda de verdade, hein? E eu tiro o chapéu. E quando existe uma coisa chamada humildade. Ser humilde não é ser pobre, tá? Porque pobre eu sou. E as minhas conquistas é através do meu suor, tá? Então, assim, o que eu posso estar dizendo aqui para todos vocês? Eu sou humilde a ponto de pedir perdão quando eu falho. E eu pedi perdão para uma pessoa que foi forte. Ficou do meu lado, ali, do meu lado, gente, tá? E disse assim pra mim, é verdade tudo que ela tá falando. Eu não fui com mentiras. 2 pessoas confirmaram a minha verdade. Elas não me abandonaram pelo cargo que estavam exercendo no momento. Cabe eu citar aqui o nome dessas 2 pessoas? Não. Não. E relato que nem tudo que acontece é repassado verdadeiramente da forma que acontece. É complicado, é difícil, mas é a vida. Quando quiser perguntar sobre a professora Gilze, converse com a professora Gilze. A cabeleireira Gilze, converse com a cabeleireira Gilze. Tá? A Gilze louca, essa vai existir a vida toda, porque eu sou feliz.
Tenho os meus momentos tristes? Com toda certeza. Tá? Não sou perfeita, gente. Me aponte quem é. Me aponte uma pessoa que não chora. Me aponte uma pessoa que não tem uma atitude de desespero na situação que eu estou sendo acometida. O que é acometida, professora Gilza? É a capacidade das pessoas, por pura maldade, destruírem uma família. A minha família está estruturada? Claro que não. Claro que não. Onde começou tudo isso? Na escola que eu trabalho. Certo? Hoje eu vi a Luciana Carminati falar, gente, sobre o fechamento da escola de educação básica no Neocruz, as 3 escolas de Lages. Gente, quando ela falou em a municipalização, a possível municipalização das escolas estaduais, porque eu acompanho para me aparecer, não porque eu gosto. Eu gosto de estar por dentro das informações, principalmente no que se refere, tá? Principalmente no que se refere à educação. Gente, a educação é vista como prioridade, mas estão se fechando escolas. A educação? Gente, a educação é vista como prioridade, mas estão se fechando escolas. E quando ela fez uma alta ressalva dos vínculos que a gente tem com as escolas, e o vínculo do meu neto, que ficou 5 anos na mesma escola, e que da noite pro dia foi assim, ó. Ainda vou usar um termo assim, para amanhã eu quero dizer que ela estava rosnando rompido. Por causa do quê? De quem não tem o que fazer e que fica fazendo fofoca. E que não sabe nem um pouquinho do que são os direitos da criança dentro da educação infantil hoje. Eu tive a honra de trabalhar com agentes de serviços gerais e dizer assim, estou fazendo para as crianças. A vocês, meninas, que eu sei que estou vendo, e a outras, parabéns. É para as crianças mesmo. Tem que ser feito. E a gente tem que comer igual as crianças. O que é oferecido para as crianças. Porque eu, enquanto adulta, não aceito ver alguém comendo. Eu peço. Bom, eu sou descarada, né? Ó, amanhã já tá na praça. A Gilze falou que ela é descarada. Sou mesmo. Se eu vejo alguém comendo, aí eu digo assim, eu quero um pedaço. Imagina uma criança. Vem no poder. Então, assim, a criança, gente, precisa ser amada, precisa ser respeitada, precisa ser acolhida. Eu vou usar aqui de um vídeo, uma coisa que eu vi e achei muito interessante, por que os adultos, quando um tá chorando, o outro adulto vem, o que aconteceu contigo? Posso te dar um abraço? E por que as crianças a gente manda calar a boca e para de chorar, seu dengoso e seu manhoso? Já pararam para pensar sobre isso? Por que quando eu tô aflita, ou quando eu estou chutando, o adulto, ele, nossa, você viu que ele está muito agitado hoje, o que a gente vai fazer? Porque daí a criança é vista como impertinente, né? Que ainda tem gente que usa esse termo, teimoso, mal educado. Por que eu sempre digo assim, que tem adulto que diz assim, vou castigar tal criança, vou deixar de castigo lá no cantinho do pensamento. Quantos adultos precisam de um cantinho de pensamento e ninguém vai lá obrigar eles a ficar? Por que a criança que depende tanto da gente, a gente faz essa maldade com eles? Então como é que a gente vai educar as crianças hoje? Da maneira que você gostaria de estar sendo acolhido, respeitado, no seu direito, amado. E assim como você erra, o teu filho também erra. Exemplos precisam ser formados para que essa criança entenda e aprenda diferente. Mas eu fui uma mãe errada.
Sim, eu fui autoritária, com certeza. Eu fui gritona, com toda certeza. Eu castigava, com toda certeza. Eu dava chinelada, inclusive. Eu dava sentada, inclusive. E não colho frutos bons por ter feito isso com meus filhos. Pode ter certeza. Que hoje o que eu estou passando talvez seja por ter sido essa mãe no passado. Eu vejo pessoas inibidas, tem vergonha de se expor, tem medo, pânico, pavor. Provavelmente apanharam muito quando eram crianças. Tá? Isso eu não estou falando numa questão de escola, gente, não misture. Eu estou falando numa questão de sociedade em si. Nós precisamos mudar essa visão da sociedade. Tá? Existem 1001 formas de intervenções educacionais, assim como existe 1001 tratamento dos adultos, tá? Da conduta dos adultos. Os filhos ficam o dia todo na escola, porque nós vivemos um mundo capitalista, um mundo onde o dinheiro é o foco principal. Os filhos ficam o dia inteiro na escola. Por favor, né? O pouco tempo que eles ficarem com vocês, cuidem deles como vocês cuidam do celular. Daí vocês vão dizer assim, como assim? Eu não posso perder de vista o celular hoje em dia, não é verdade, gente? Deus o livre que no celular, Deus o livre que fique sem bateria, Deus o livre isso, Deus o livre isso. Então cuidem das pessoas, cuidem do coração, cuidem das crianças, como vocês cuidam do celular. Outra coisa bem importante que eu falei para vocês, que eu ia falar sobre ética e também sobre o conselho tutelar ainda. Eu não votei para ninguém no conselho tutelar, embora algumas pessoas tenham vindo pedir votos para mim. Eu estava no sítio, não deu tempo de ouvir votar. Gente, o que eu penso do conselho tutelar, né? Existe o ECA, que é o Estatuto, né, da Criança e do Adolescente. Vamos lá, né? Não vou misturar que é muita coisa. Deixa para outra hora, mas eu vou fazer uma live sobre ética, eu vou fazer uma live sobre o conselho tutelar em si. E eu digo assim, ó, amem, protejam e cuidem das crianças. A sociedade que vivemos hoje, as guerras que vivemos hoje, não foram as crianças que estão fazendo, gente. Somos nós que fomos criados no castigo, que fomos criados apanhando, tá bom? Eu vi um pai relinchar que nem um cavalo e um filho de joelho uma vez. Eu assisti essa cena. Amanhã tá na mídia, ó, é mentira dela. Tô nem aí porque vocês pensam. Eu vi. Hoje esse pai e esse filho são intrigados. E bem intrigados. Né? A disputa de poder começou lá naquela imposição. O que será que teve na infância? Emocional adulto e o emocional da criança. E os impactos das crianças. Ah, mas você hoje se refere só ao seu neto. Não. Eu me refiro sempre a crianças. E os pais sabem, os pais da minha turma sabem muito bem do que eu estou falando. Tá? Então, assim, uma escola hoje, toda escola tem uma história. Eu contei sim a história do Manuel Cruz, eu ressaltei os excelentes professores, pedi até desculpa para alguns professores que eu não lembro. Eu recebi mensagem de uma colega minha que estudou comigo e disse assim, nossa, gente, por isso que era melhor da sala, que saudade de ter estudado, de como eu estudei contigo. Gente, isso não é querer se aparecer. Eu gosto de estudar. Para mim, conhecimento liberta as pessoas. Há quem diga que conhecimento possa te deixar uma pessoa louca, uma loucura. Eu não estou num estado, nem um pouquinho, de fora da minha consciência. Agora eu digo uma coisa para vocês. A gente aprende a ser forte com as dores. A ser forte, a tomar novos caminhos, a
tomar novas direções, tá? Novas decisões na vida da gente. Tudo que vem faz-nos repensar a vida da gente. Quando a gente precisa tomar novas atitudes, com certeza outras pessoas não vão entender as suas atitudes. Porque a gente gosta do que convém pra gente, né? Imagina, né? Tá bom pra mim, eu que não vou querer mudar, de forma alguma. Imagina, eu não vou mudar. Eu vou arrumar aliados para que fique melhor pra mim. Não, gente, não é isso. Tá? A gente tem que aprender a ter empatia. E o que é essa palavra bonita, empatia? É se colocar no lugar do outro. Existe coisa errada? Com certeza. Lembra que eu falei que eu sou uma caixinha? E que cada prova vai para o lugar certo? Com certeza. Tudo aquilo que eu preciso, eu coloco no lugar certo. Eu não preciso vir aqui expor o que não convém. Para tudo tem um lugar onde se possa, tá, realizar aquilo que eu almejo conseguir. Então, assim, é importante que todo mundo saiba que a gente tem que ter um olhar em foco. Antes de espalhar comentários, a gente tem que ter certeza do que está acontecendo. Então, se alguém tem alguma pergunta, eu posso responder. Mas eu digo para vocês assim, ó. Eu tenho muitas mães que já foram minhas alunas e que com certeza estariam me informando do que estava acontecendo, sim. E histórias sobre vocês, sobre a sua pessoa, no caso refere-se a mim, pode ter certeza. Estou muito bem de saúde, em condições normais, trabalhando normalmente e gostaria de ser respeitada como eu vou dar respeito aos outros. E vou estar respeitando principalmente crianças. Porque se todo mundo fala que é incrível as pessoas falarem que nós estamos numa geração de Nutella, que nós estamos criando uma... Isso é errado. Quem é que está em guerra? Vamos lá. São as crianças ou são os adultos desta geração? As crianças, pelo que eu sei, estão sofrendo. Todos os dias sabemos de cada vez mais mortes. Quem está liderando essa guerra? São pessoas compatíveis com a nossa idade. E aí a gente ainda bate no peito e diz que a gente é grande. Que a gente é a geração. Não, não é. Precisamos mudar, sim. Respeitar o emocional das pessoas, tá? Educar respeitando, sem submissão, sem grito, sem castigo. Existe, sim, respeito a criança. É isso que eu me refiro, tá? Se nós queremos ser respeitados, imagine as nossas crianças. Imagine as nossas crianças. Ah, mas eu fui criada, não. No laço. Por isso que eu sou o que sou. Frustrado, em sua maioria. Ou lá guerreando, dos dois lados, né? E aí, o que acontece? Um grita pra lá, outro grita pra cá. E vamos lá, vamos brigar. E quem é que sofre numa briga? Essas crianças que estão morrendo. E que a gente vê pelas redes sociais todos os dias. Todos os dias. Isso chega a ser assim, temeroso. Ah, mas é a geração Nutella. Que geração Nutella? É a nossa geração.
Somos nós, aqueles que usamos ser criado abaixo de laço e de castigo. Ou as crianças agora que estão todas lá metralhando uns aos outros na disputa do poder nos países que estão guerreando. São crianças? São eles? Sobre o conselho tutelar em si. E eu digo assim, ó, amem, protejam e cuidem das crianças. A sociedade que vivemos hoje, as guerras que vivemos hoje, não foram as crianças que estão fazendo, gente. Somos nós que fomos criados no castigo, que fomos criados apanhando, tá bom? Eu vi um pai relinchar que nem um cavalo e um filho de joelho uma vez. Eu assisti essa cena. Amanhã tá na mídia, ó, a mentira dela. Tô nem aí porque vocês pensam. Eu vi. Hoje esse pai e esse filho são intrigados. E bem intrigados. Né? A disputa de poder começou lá naquela imposição. O que será que teve na infância? Emoções? Com certeza, um turbilhão de emoções nós somos, sim. E não deixamos de ser fantásticos por isso. Está na hora de mudarmos os nossos pensamentos, está na hora de mudarmos as nossas escolhas. Toda escolha tem uma consequência, gente, com toda certeza. Tá? E então eu vou dizer a mesma coisa que eu disse na reunião da prefeitura. Eu estou aqui despida. O que é despida? Eu fui com Deus nessa reunião, somente. Eu estava recebendo várias ligações, mensagens, até mostrei uma das mensagens que eu recebi da diretora de Cláudia. A que ponto chegou o ser humano? Mandando mensagem, Gilson, é verdade que acabaram com a tua vida? É verdade que você tá na rua? É verdade que você tá louca? É verdade um monte de coisa, gente. Parem de falar sem perguntar para a pessoa certa. Era só ter vindo conversar comigo, tá? Somente isso. Nada mais que isso. E amem-se mais. Valorizem-se mais. Sorriam mais. Estamos vivendo tempos difíceis. Não existe mais. Está na hora de nós pensarmos numa política que não é partidária, que é o que eu estou conversando com vocês, uma política mais justa, que não tenha um ringue de batalha. Tá? Eu sonho, e eu passei uma mensagem até para a diretora da minha escola sobre uma questão familiar ainda, né? Que eu disse, eu não vejo a escola que eu trabalho hoje, tá? Como um ringue de batalha, onde quem gosta de trabalhar e o lado oposto que não quer fazer as obrigações, esse ringue não vale a pena. Eu vejo a criança como um todo e não fragmentada. Às vezes me decepciono muito ainda com professores que dizem assim, ao elaborar o plano de aula na educação infantil. Eu só preciso apresentar tal campo de estudo. Gente, a criança é inteira. Tá? A criança não é fragmentada. O ser humano é todo. Ele é como um todo. Nós somos um todo. Nós somos cheios de desejos, cheios de angústias. Nós somos cheios de amores, paixões, momentos vividos, momentos não vividos. É isso que faz a nossa vida se transformar. E ninguém é melhor do que ninguém. Não esqueçam disso, gente. Ninguém é melhor do que ninguém. Respeitem-se, tá? A questão da roupa, o lugar onde frequenta, não vai te fazer diferente de ninguém. Um dia você vai desencarnar, vai morrer e tu não vai levar nada daqui. Nada, exatamente nada. Tá? É aquela coisa que eu vou ser sincera assim, ó. O amor transforma as pessoas. O perdão é uma coisa mais difícil, né?
de ser realizada. Porque antes de ter o perdão vai vir a partir do momento que tu curar a mágoa. Se instaura uma mágoa e dói. E a gente sofre quando é magoado injustamente. E muito. Amanhã o comentário é que a live da professora Gisela chorou. E quem não chora? Mas assim, eu digo assim, ó. Me conheça. Me conheça. Tá bom? Antes de julgar-me. Eu tenho uma história, como todo ser humano tem. E eu sempre fui verdadeira. Sempre. E eu sempre vou batalhar pela criança. Aonde quer que eu vá. Eu sempre vou amar as crianças. Porque eu acredito num futuro melhor. Eu acredito em seres humanos capazes ainda de ter empatia, se colocar no lugar do outro, cumprir com suas obrigações e se tornar pessoas mais realizadas, mais felizes. A vida é sobre existir, valorizar, conquistar, amar, perder. Sim, a gente perde, a gente não ganha só. A gente não vive só ganhando, a gente perde também. E a gente tem que ter um equilíbrio. Enquanto adultos, muitas vezes nos vemos em desespero. Imagine as crianças, né? Que não são acolhidas,